e é um prazer falar com vocês hoje. Que bom que você se sintonizou com a gente, entrou aí em contato com a gente para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Na nossa igreja nós costumamos a pregar em série e estamos numa série muito interessante que demos o nome de Pela Fé. Uma série que iniciamos há 3 semanas atrás, hoje é a nossa 4ª semana. E diante dessa pandemia que estamos vivendo, sem precedentes, sem igual, nós resolvemos falar de fé. Pois, como já dizemos anteriormente, o ser humano precisa de algo maior do que ele para enfrentar as dificuldades da vida. Eu disse a semana passada, infelizmente, muitos não têm fé, não têm uma conexão com Deus, e em momentos difíceis eles se apegam, eles se apoiam, principalmente em bebidas, em drogas, em pornografia, em males que vão destruir a sua vida, porque eles precisam saciar o vazio que está dentro deles. E talvez você que está me assistindo, alguém compartilhou esse vídeo com você, você está assistindo. E Deus te colocou aqui para você ouvir hoje essa mensagem, que existe algo muito maior, que saciará todas as suas necessidades. Diga-se de passagem, só ela poderá saciar todas as suas necessidades. E eu me refiro a Deus e a sua fé nele. A fé em Deus é algo fundamental, principalmente para dias como esse que estamos vivendo. Essa pandemia, queridos, trouxe vários desafios e limitações, mas também nos elevou a um novo nível, como nós já pregamos em uma série, que jamais poderíamos crer ser possível viver. As pessoas têm se perguntado quando iremos voltar, e eu disse ainda há pouco aqui, eu não sei. A verdade, eu não sei, a expectativa é logo. Como eu disse, as informações são diversas, são de todos os lugares, eu não sei quando irão nos permitir estar de volta, mas enquanto estamos fazendo o que estamos fazendo, da forma que estamos fazendo, queremos fazer e fazer melhor. Queremos ser instrumentos de Deus neste momento de mudanças, e mudanças essas, creio eu, para melhor. Eu não quero crer que iremos voltar às nossas atividades pior do que estávamos, ou seja, o mundo será um mundo pior. A minha perspectiva, o meu posicionamento sempre é positivo. Eu creio que iremos voltar para algo melhor. Então, durante essa série, Pela Fé, falamos já de 3 coisas. Primeira semana falamos que pela fé vencemos gigantes. Pela fé podemos enfrentar gigantes e usamos a vida de Davi. E foi uma mensagem tremenda. Se você está nos assistindo no YouTube, pode buscar aí na nossa página, você vai encontrar a primeira mensagem dessa série Pela Fé, caso seja a sua primeira experiência conosco. Segunda semana nós falamos que pela fé nós influenciamos a outros e usamos a vida de Débora, foi uma mensagem pregada no Dia das Mães, usamos a vida de uma mulher e vimos como a vida de uma pessoa em Deus, a sua fé em Deus, pode influenciar a vida de outros para melhor. Semana passada, usando a história daquele que constrói a sua casa na rocha e na areia, uma parábola que Jesus trouxe em Mateus 7, falamos que pela fé nós estamos edificando as nossas vidas na rocha, que é a palavra de Deus. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito de hoje, que é a fé em momentos difíceis, eu vou explicar daqui a pouco, eu quero trazer um conhecimento muito interessante que eu vi essa semana numa das mensagens de Rick Warren. Sempre eu busco me inspirar em outros pastores, líderes, principalmente na região onde eu vivo. Por quê? Porque está vivendo a mesma realidade, o mesmo contexto, são próximos da gente. E Rick Warren compartilhou algo muito interessante, que segundo ele são 7 reações comuns que as pessoas têm em momentos difíceis. E essa crise é um momento difícil. E sempre que as pessoas se deparam, e vamos agora aplicar para esse momento de COVID-19, o coronavírus, né? Como é que as pessoas reagiram? E ele fez uma pesquisa baseado, aí, claro, em fontes confiáveis. Existem 7 tipos de comportamentos que as pessoas têm normalmente quando se deparam em momentos difíceis. A primeira delas é a negação, muito comum. E talvez você, como eu, vai ouvir e vai começar a se identificar que você passou ou está passando por alguma dessas respostas a um momento como esse. Então, negação, que é, isso não é problema meu, pode até que não seja real. Vamos ser sinceros, quantos falaram isso, né, no momento que você ouviu isso? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre isso, passou assim, eu nem dei importância. Eu passei exatamente por essa negação, dizendo, você nunca vai chegar na gente, tudo mais. Depois vem o período da justificação, que é um período onde a pessoa diz, é real, mas não é grande coisa, e vai terminar rápido.
Quem disse isso? Quem está aqui dentro disse isso também. Eu disse isso também. Aí vem o terceiro estágio, que é o estágio do desafio, que é: eu me recuso a deixar isso limitar a minha liberdade. E até às vezes vai mais além. Eu sou saudável, isso não é para mim, não vai me atingir. Eu estou aplicando no contexto desse de Covid-19. Então, exatamente como isso, muitos de nós reagimos assim, e às vezes estamos reagindo assim. Aí vem o que ele chama de aceitação, mas é uma aceitação atrasada. Ele diz: sim, é uma grande coisa e vai me afetar. Acaba aceitando, né? Já está me afetando, talvez não fisicamente, mas está me afetando financeiramente, está me afetando na minha forma de agir, nos meus relacionamentos, no meu comportamento. Eu tenho conversado com várias pessoas e no começo estavam bem, mas hoje estão ansiosas, hoje estão tendo dificuldade de dormir. Eu passo por isso de vez em quando e não sei porquê, de meio da noite acordo. Não sei se estou ansioso, não sei se é uma questão emocional, mas perco o sono e muitos de vocês estão vivendo isso. Por quê? É algo em comum, que nos atingiu a todos. Como eu disse em uma das minhas mensagens, não estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade. Estamos enfrentando a mesma realidade. Aí vem o quinto tipo de resposta que damos, que é a interrupção. Ou seja, minha vida virou de cabeça para baixo e devo fazer, e aí é o assunto que a gente vai entrar hoje, algumas escolhas, e elas são difíceis. Uau! Ou seja, minha vida está de cabeça para baixo e eu preciso de tomar algumas decisões. Aí vem o período da angústia, que muitos de nós já estamos vivendo ele, que está durando muito tempo. Está durando muito tempo. Eu conversava com uns irmãos essa semana, queridos, o último culto, não sei você que está me assistindo, talvez você pode fazer um comentário depois, quando foi o último culto presencial que você participou? Na nossa igreja foi dia 8 de março. Hoje, dia 24 de maio. Estamos quase inteirando 3 meses sem um culto presencial. 8 de março foi o último culto presencial que tivemos na nossa região, no lugar que estamos vivendo. Então, a gente sabe que está durando muito tempo. São 10 domingos já sem ver os irmãos face a face. Então, é muito difícil. E aí vem o último estágio, que é o estágio que eu creio que nós tudo precisamos de buscar, que é o estágio da determinação. Repita comigo, determinação. Nós precisamos de chegar nesse estágio, que é o estágio que, segundo ele, eu amei isso, com a graça de Deus, nós vamos superar isso juntos. Amém? Nós vamos superar isso juntos. Ou seja, está durando, é muito longo, virou minha vida de cabeça para baixo, está me atingindo, mas juntos nós iremos superar. E é isso que as nações, os países, as pessoas precisam de entender agora. Como é uma questão que atingiu todo mundo, não dá para ficar brigando quem é de direita, quem é de esquerda, quem está certo, quem está errado, quem é mais bonito, quem é mais feio, quem está no poder. Temos que lutar juntos, queridos. É uma situação que as suas decisões, que os seus posicionamentos afetam outros. E é por isso que precisamos de falar do assunto que vamos falar hoje. Precisamos falar de escolhas. Escolhas. Você decide como irá se portar diante de tudo isso que está acontecendo. A vida, queridos, é feita de escolhas. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Pense em quantas escolhas você já fez hoje. Você que resolveu assistir essa mensagem, você que resolveu ainda estar na cama, mas aí está com café na mão, eu sei, eu tirei um sorriso de você, mas está assistindo. A escolha que você fez, eu vou assistir hoje na cama, eu vou assistir hoje tomando o meu café. Então, o meu objetivo nessa mensagem é falar justamente sobre isso. Hoje é tentar te ajudar a escolher bem, escolher melhor, mesmo quando o que está diante de você não são coisas fáceis, são escolhas difíceis. Quando o que temos que escolher são questões que afetam as nossas vidas, temos que ter a certeza que estamos fazendo a melhor escolha. Preste atenção, essa mensagem vai muito falar com vocês. Eu conversava com pessoas há pouco antes de vir para esse culto. Eu falei, por favor, ouça essa mensagem. Essa mensagem veio de Deus para você. Eu preparei essa mensagem, comecei segunda-feira. Na terça-feira eu não tive muito tempo de trabalhar nela. Voltei na quarta, corri, porque eu sei que eu tenho que passar para o Paulo, a gente conversa junto, depois a gente troca ideias. E eu tinha que acelerar. Mas quando eu terminei, assim, quando eu coloquei tudo que o Senhor estava colocando no meu coração, com as ideias, com os insights que vieram, eu falei, uau, essa mensagem é para nós, é para esse dia. Deus quer que a gente entenda como fazer escolhas. E este momento que a gente está falando é um momento crucial, porque é o momento certo para eu e você usarmos a nossa
fé, usarmos a nossa fé. Deus não irá tomar a decisão por eu e você. Você vai entender isso daqui a pouco. Deus não vai escolher por mim e por você. Nós iremos escolher, porque é assim que Deus nos fez e eu vou explicar isso mais. O tema da minha mensagem hoje é: pela fé fazemos até mesmo escolhas difíceis. Pela fé fazemos escolhas difíceis. O que eu quero dizer com escolhas difíceis, queridos? Qual é a minha intenção de dizer escolhas difíceis? Escolhas difíceis são quando nenhuma das respostas ou nenhuma das opções que surgem são as fáceis. E pode ser boas e pode ser ruins. Digamos que você tem uma situação diante de você que as únicas opções que você, as únicas duas opções que você tem são ruins. Ou seja, gente, é muito difícil. Deixa eu dar um exemplo. Você está com pouco dinheiro, eu conversava com algumas pessoas há poucos dias sobre isso. Eu disse, pastor, eu não sei se eu pago o meu aluguel ou se eu compro comida. Eu estou nessa situação. Entenda que ele não tem outra opção, ele só tem duas opções. E é muito difícil, e é muito complicado tomar essa decisão. Se eu pagar o meu aluguel, eu não vou ter dinheiro para comprar comida. Se eu comprar comida, eu não vou poder pagar meu aluguel vai acumular. O que fazer? Ou se você só tem duas respostas e as duas são boas. Você já teve em situações onde, nossa, eu não sei o que escolher, as duas são muito boas. Se eu pegar isso é muito bom, se eu pegar isso é muito bom, mas eu só posso pegar uma, só posso escolher uma. Então são situações difíceis, são situações complicadas. Então é isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que eu quero abordar hoje. O que fazer nessa hora? Tem muita gente, queridos, e isso é como uma ilustração. Talvez você não faz isso de verdade, mas é assim que você trabalha. É como se você jogou a moeda para cima e disse, cara ou coroa. Ou seja, seja o que Deus quiser. A pessoa nem para pensar, a pessoa nem necessariamente reflete no que ela está escolhendo, ela deixa a vida levar. Né? Há um samba, né? Eu acho que é um pagode, um samba que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que vive nesse molde, vive nessa situação de que, vai acontecendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não faça isso. Um dos maiores dons que Deus te deu foi o poder de fazer escolhas. Animal nenhum em toda a criação tem esse poder. Nenhum outro ser tem esse poder. Eu tenho um texto aqui para você que está em Gênesis capítulo 1, verso 27, e você conhece. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Criou homem e mulher. O que é a nossa imagem e semelhança de Deus? E uma delas é, sem dúvida, não é física, que a gente sabe que Deus não tem corpo físico como a gente tem, mas é a capacidade de escolher, é o nosso livre-arbítrio, é a vontade própria que cada um de nós temos, é o fato de você poder analisar. Somente o homem, toda a criação possui essa característica. Isso porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um dos piores coisas e maiores erros que você pode fazer é deixar isso de lado. Um dom que Deus te deu, uma característica que Deus te deu. Então, use o seu poder de escolha. A vida, queridos, é composta de escolhas. Das mais simples às mais complexas, a vida é cheia de escolhas. A vida é cheia de situações que você terá que analisar, entender e tomar uma decisão. Há um ditado que diz que você faz as escolhas e as escolhas fazem você. Você é o fruto das escolhas que você fez até o dia de hoje. Pare para pensar nisso. Quero falar para quem está na América. Por que você está na América? Por que você vive? Por que você tem filhos americanos? Por que você é americano hoje? Por que você fala inglês? Por que você faz o trabalho que você faz? Porque um dia você escolheu deixar o seu país. Porque um dia você veio para cá. Então você é o fruto, o resultado das escolhas que você tomou ao longo da vida. Por isso que é tão importante tomar e fazer decisões, fazer escolhas. Não é algo que você simplesmente joga uma moeda para cima e deixa acontecer. Eu estava pensando nessa situação do Covid-19, as escolhas que teremos que tomar nesses dias, de pagar aluguel, comprar comida, de buscar um novo trabalho, continuar fazendo. Eu disse para muitos que me ouvem e estavam me acompanhando em uma das mensagens, quando eu falei de Davi, eu disse, esse gigante, fazendo uma ilustração dessa situação, desse monstro que está diante de nós, comparando com Golias, não veio para te destruir, se você tomar um posicionamento correto. Ou seja, veio para te promover. Eu disse e repito, tem pessoas que sairão bem melhores dessa crise do que entraram.
porque a escolha que eles vão tomar durante esses dias, o que eles irão fazer de agora em diante, ou como eles irão fazer, vão levá-los para um nível bem maior. Eu creio nisso, queridos, porque é na crise, é no momento de dificuldade que as oportunidades surgem. Diga-se de passagem, né? É até ruim citar, porque muitos estão com receio de falar no nome de China, mas na China o caractere de oportunidade e crise é o mesmo, porque é isso que é verdade. Então a palavra ou a representação de crise é a mesma que é de oportunidades. E crises trazem oportunidades. Crises são, na verdade, momentos que você tem para refletir, analisar, pensar e escolher melhor. Então, nessas horas, eu quero dizer para vocês, e por isso que o assunto de fé, é nessas horas que a nossa fé é em ação. O tema da mensagem de hoje, como eu disse, né, pela fé eu posso fazer escolhas, fazemos escolhas difíceis, mas eu quero trazer para você essa pergunta mais bem elaborada. Como é que a minha fé, como confiar em Deus pode me ajudar a fazer as minhas decisões? Primeiro porque, quando você crê em Deus, quando eu confio em Deus, Ele me dá a sua sabedoria. Então, a primeira razão que a minha fé em Deus é importante nessa hora e por que minha fé em Deus vai me ajudar a tomar é porque quando eu creio em Deus, quem não crê em Deus não vai ter dele a fé, a sabedoria que você precisa. Então, quando você crê em Deus, Ele te dá a sua sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5 diz assim: e se algum de vós, referindo a todos, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberadamente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Muitas vezes a razão que não temos sabedoria, principalmente sabedoria de Deus, é porque nunca pedimos, nunca buscamos a Deus. E eu creio que nessa hora, com as decisões que você precisa de tomar, com os caminhos que você precisa de trilhar, com as questões difíceis que estão diante de você, eu acho que é o momento de você pedir: Deus me dê sabedoria. Eu costumo muito falar assim com Deus, por causa da posição que eu estou, por causa do que Deus colocou diante de mim. Eu falo: Deus, eu preciso da sua sabedoria, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu disse aos irmãos, quando pensávamos que íamos voltar e não voltamos, e de repente eu tive que mudar tudo. A série que eu tinha preparado, eu falei: para, Paulo, não vamos fazer mais, porque nós achávamos que íamos voltar dia 31 do mês passado. E aí disseram: não, mais 30 dias para vocês. E é possível que mais 30 dias venham por aí. Eu falei: precisamos de algo relevante para as pessoas em casa. E eu falei: vamos falar de fé. E a gente elaborou essa série para vocês. Então, ouvir de Deus, buscar de Deus sabedoria para saber o que dizer, para saber o que falar, para saber a decisão a tomar. A Bíblia é clara: peça que Deus lhe dará sabedoria. Peça. Tudo que você tem que fazer é pedir. Você crê em Deus, você sabe que Ele existe, você sabe que Ele é sábio, peça a Ele então, a sua fé nele. Por isso que confiar em Deus nessa hora, ter a sua fé em Deus é relevante. Por quê? Você fazendo isso, você vai ter dele a sua sabedoria. Ninguém nasce com sabedoria. Quem adquiriu sabedoria na vida, adquiriu porque buscou por ela. Você precisa de buscar. Eu converso com muitos casais, às vezes falo assim: pastor, meu esposo não é sábio. Queridos, se seu esposo não é sábio, se você, a esposa, não é sábia, peça a Deus. Toda a sabedoria vem de Deus, procede de Deus. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes está cheio de sabedoria, que possivelmente boa parte deles foi escrito com um dos homens mais sábios de toda a terra, que foi Salomão. E esse homem não nasceu sábio, ele pediu a Deus sabedoria. A sabedoria é algo que se adquire, que se busca, e que no contexto que estamos falando, você pede. Ele quer dar essa sabedoria para todos nós. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como adquirir sabedoria. Mas vamos lá para o segundo ponto: por que confiar em Deus, por que minha fé em Deus pode me ajudar nesse momento agora de dificuldade de decisões. Segundo, porque nós precisamos então dessa sabedoria vindo de Deus. Eu sei que eu preciso dela, e por que eu preciso dessa sabedoria vindo de Deus? Provérbios capítulo 3, verso 18, eu coloquei numa versão que talvez você não está acostumado de ouvir dela, que é a versão transformadora. Diz assim: a sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. A ela quem? A sabedoria. A sabedoria é uma árvore de vida. E feliz é. Você quer ter dias felizes na sua vida? Você precisa da sabedoria que vem de Deus. Você quer que realmente a felicidade abunde na sua casa? Você precisa da sabedoria de Deus.
Pessoas que têm a sabedoria de Deus são pessoas felizes. Porque lembra que eu falei que tomar decisão é algo difícil e se você tiver a sabedoria de Deus, as suas decisões serão boas e você será feliz. É por isso que você precisa da sabedoria vinda de Deus. Porque o plano de Deus para você é que você seja feliz, que você seja abençoado, que você seja próspero. E quando eu falo de abençoado, eu falo de próspero, não estou falando de riquezas, mas ter o suficiente para cuidar de você e da sua família e ser feliz. Então você precisa dessa sabedoria. A sabedoria, queridos, o impedirá de fazer, desculpe minha palavra, escolhas estúpidas. Há muitas pessoas que tomam decisões por falta de sabedoria e muitas vezes depois olham e falam, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça de fazer isso? Quem já fez isso antes? Você já fez? Quem já comprou algo que você falou assim, eu empolguei, eu faço isso direto. Compro, eu devia ter pedido sabedoria a Deus. Quando eu peço, Deus me dá, Deus ilumina a minha mente e eu não tomo decisões que eu não deveria estar tomando, que eu não deveria estar fazendo. Então, a sabedoria vai me fazer uma pessoa feliz, ela te ajudará a ter felicidade e muitos anos de vida. A sabedoria é a coisa mais importante que você pode buscar na vida. Há um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, que está em Provérbios capítulo 4, verso de número 7, vai estar na tela para você. Olha essa versão que diz, adquirir sabedoria é a coisa mais, eu gostei dessa palavra, ajuizada que você pode fazer. Adquirir sabedoria é a coisa mais ajuizada que você pode fazer. Mais do que fama, mais do que dinheiro, mais do que poder, mais do que sucesso, o que você mais precisa na vida é de sabedoria. Por isso que Salomão, eu citei ele, pediu sabedoria, foi bem sucedido, tanto com dinheiro, como poder, como sucesso, com tudo mais, porque a primeira coisa, tem gente que ganha tudo isso, ganha poder, ganha dinheiro, mas não tem sabedoria, perde. Você precisa de sabedoria, a coisa mais ajuizada que você pode buscar para a sua vida. Na verdade, é justamente a sabedoria que faz com que você mantenha, não tenha, mas mantenha todas essas coisas. Porque há pessoas que têm, que até adquirem, de formas ilícitas, de forma errada, mas não são felizes, não conseguem mantê-las, é sempre uma correria. Quem tem a sabedoria de Deus tem todas essas coisas, sucesso, poder, fama, dinheiro, felicidade, sem peso, porque é administrado através da sabedoria de Deus. E é isso que nós precisamos. A sabedoria fará com que o nosso futuro também seja brilhante. Olha esse trecho de Provérbios 24, 14. Da mesma forma, a sabedoria é doce para a alma. Se você a encontrar, preste atenção nessas palavras, porque Deus está falando com você. Terá um futuro brilhante. Terá um futuro brilhante. E as suas esperanças não serão frustradas. Talvez nesses dias você olha para frente e você não consegue enxergar um futuro brilhante. Mas se você buscar sabedoria, por isso que você precisa dela, por isso que eu preciso dela, o seu futuro será brilhante, o seu futuro será tremendo. Porque nós somos seres humanos, queridos, nós somos imperfeitos. E essa imperfeição atinge as nossas escolhas. É por isso que é tão importante termos uma sabedoria de alguém que é perfeito, de alguém que nunca erra. E essa sabedoria só pode ser a sabedoria de Deus. Então, eu estou deixando claro para vocês que a sua fé em Deus te ajuda porque você confia nele e porque você confia nele, você pode pedir a ele sabedoria e ele te dará. Segundo, eu te mostrei que por que você precisa? Porque você vai ser feliz, as suas decisões serão melhores e o seu futuro será brilhante se você tiver a sabedoria de Deus. Mas aí vem uma pergunta que a gente precisa de responder também. Pastor, o senhor falou de confiar em Deus, mas é simples, é só confiar em Deus, basta ter fé em Deus? Não. Eu quero te responder uma pergunta. Como ter a sabedoria que eu preciso? Essa sabedoria que vem de Deus. Como ter essa sabedoria? E existem 3 coisas que você precisa de fazer, eu preciso de fazer todos os dias da minha vida, se eu quero de fato ter essa sabedoria que vem de Deus. Primeiro, eu preciso sempre, em todo tempo, de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Isso não tem como você querer a sabedoria de Deus, buscar a sabedoria de Deus e Deus não ser prioridade na sua vida. Deus tem que ser o primeiro, Deus tem que ser primeiro em tudo. Em todo tempo, como eu disse, às vezes os momentos que eu erro é porque eu não coloquei Deus em primeiro, eu não perguntei a Deus, eu não falei com Deus, eu não ouvi de Deus. E por isso as decisões que eu tomei não foram as melhores. Acontece com você. Mas quando Deus é o primeiro, por isso que essa é a chave, esse é o alicerce de tudo, Deus tem que ser primeiro.
Se você me disser hoje, pastor, eu ouvi sua mensagem, eu busquei sabedoria de Deus, mas não consigo ter sucesso na minha vida, não vejo um futuro brilhante, minhas decisões têm destruído a minha casa, eu não tenho sido feliz. A pergunta que eu vou te fazer é, de verdade Deus estava em primeiro lugar? Antes de você fazer qualquer coisa, você primeiro buscou a Deus. Você de fato honrou a Deus, porque buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, fala disso. Olha o que esse salmista diz, Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? É reverenciá-lo, é honrá-lo, é priorizá-lo, é confiar somente nele. Então, a gente às vezes diz que busca a Deus, mas não prioriza, não o busca, não o honra, não reverencia. E aí a gente está dizendo que Deus é o primeiro lugar das nossas vidas. A verdade é que não. Talvez é de palavras, mas não é em ações. Então, quando você se humilha, quando você confia em Deus, quando você realmente pede a Ele por sabedoria e coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, é o princípio de você ter a sabedoria de Deus. É o início, porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, a primeira coisa, você precisa sempre, em todo momento, colocar Deus em primeiro lugar. Segunda coisa que você e eu precisamos de fazer, se você quer ter a sabedoria que vem de Deus, é praticar a palavra de Deus. Isso foi o assunto da semana passada, praticar a palavra de Deus. Esse assunto foi bem abordado. Se você não ouviu, ouça a mensagem da semana passada. A Bíblia é um livro cheio de sabedoria, mas não se adquire a Bíblia, como eu disse a semana passada, tendo ela aberta, apenas lendo ela. Você se adquire a sabedoria que está nela quando você pratica o que nela está. Há um texto que eu quero projetar para vocês agora, João capítulo 13, verso 17, que diz, agora que vocês sabem essas coisas, foi Jesus que disse isso, serão felizes se as praticarem. Ou seja, você vai ser abençoado se você praticar aquilo que você sabe. Há um ditado que diz, e eu amo esse ditado, a única parte da Bíblia que de fato acreditamos é aquela que praticamos. Diga que você acredita na Bíblia se você não pratica o que nela está escrito. Você só acredita naquilo que você coloca assim em empenho, você faz, você corre atrás e você vive aquilo. A Bíblia só terá relevância, as suas palavras só serão importantes para mim e para você se a gente praticar o que nela está escrito. Deus diz que a gente deve amar o próximo, que a gente deve servir ao próximo, que a gente deve buscar a Ele, que a gente deve amá-lo de todo o nosso coração. Mas se a gente não faz essas coisas, a gente de fato não crê no que está escrito. A gente compartilhou com vocês através das nossas redes sociais do que porque muita gente não sabe, tem muita gente criticando, fala de igreja, mas sabe, queridos, a igreja não é simplesmente de palavras a luz do mundo, não é simplesmente de palavras a esperança do mundo, o sal da terra. A igreja faz diferença. Eu, quando fui deparado diante dessa situação do Covid-19, uma das primeiras preocupações que eu tive foi com o bem-estar dos nossos irmãos, das pessoas que frequentam a nossa igreja. Nós somos uma igreja rica, não temos como fazer tudo, mas vocês viram o que a gente tentou fazer no início, corremos atrás de alimentos, buscamos fazer parcerias e, graças a Deus, conseguimos uma parceria fenomenal junto com o Second Harvest Food da nossa comunidade, que é um banco de comidas que existe, junto com outras igrejas, principalmente a igreja Hope Ministry, que usa o nosso templo, uma pastora fantástica que eu aprendi a amar, a pastora Alexandra, a pastora Ali, que eu chamo ela com muito carinho, uma mulher realmente que tem um coração de Deus, e a gente começou a fazer uma parceria. Eu convidei já os irmãos, vocês podem participar também, de 15 em 15 dias. Nós estamos distribuindo alimentos na nossa cidade, para a nossa comunidade. É algo assustador de ver o tamanho da fila que se forma de pessoas. Não estou ali para julgar, não sei quem de fato precisa, quem não está, mas é de graça. Então, diz um ditado que de graça as pessoas querem até injeção na testa, então eles entram na fila. A fila é enorme. A gente fica ali horas, a gente chega lá às 8 horas da manhã, num sol quente, em pé, sem beber água, fazendo entrevista, tomando nota, distribuindo comida, carregando alimentos, tomando cuidado com essa transmissão do vírus, mas está ali para abençoar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente crê nisso. Eu não posso dizer que eu creio em algo que a Bíblia diz e não pratico isso.
Eu quero encorajar você que de fato diz que a Bíblia te chamou para ser sal da terra, luz do mundo, amar o seu irmão. Se você pode fazer alguma coisa, você fazer nesses dias. Deixe as pessoas, como disse Jesus, ver as suas boas obras e glorificar o vosso Pai que está no céu. Nesse momento, o mundo está de olho na igreja, o mundo está de olho em você. E o que você fará nesses dias, com a sua vida, com as suas ações, vai refletir no bom posicionamento que a igreja terá no futuro ou não. Pense nisso. Nós devemos praticar a palavra de Deus. E se a Bíblia diz que nós devemos amar os necessitados, nós devemos fazer alguma coisa. Então, encorajo você a se envolver em alguma obra na sua cidade, em algo que vai fazer a diferença, em se doar, em visitar, em ligar, em fazer algo que reflita a sua fé em Deus. Então, adquire-se sabedoria praticando o que a Bíblia diz. Isso é chave, porque tem muita gente que tem anos na igreja, mas não pratica a palavra. Por isso que nunca adquiriu sabedoria. Mas quanto mais você pratica o que nesse livro está escrito, mais a sabedoria fluirá na sua vida. Por último, eu tenho mais um texto que eu quero colocar para você. Por que praticar a Bíblia é tão importante? 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito e suas promessas sempre se cumprem. Se nós praticarmos o que a palavra de Deus diz, sempre faremos as decisões certas. Por quê? Porque o caminho de Deus é perfeito. Se você praticar o que está nesse livro, sempre os seus caminhos serão perfeitos. Bem-aventurado será como uma árvore frutífera plantada junto aos ribeiros de águas. Os seus filhos serão bênçãos, a sua família será bênção, se você praticar, porque as promessas de Deus, o caminho de Deus é perfeito e suas promessas sempre se cumprem. Queridos, eu procuro praticar o que eu creio da Bíblia, porque eu sei que as promessas de Deus vão se cumprir. Eu sei que os meus filhos vão servir a Deus, mesmo que passem por esse período de rebeldia, mesmo que muitas vezes não entendem, eu sei. Ensina o menino no caminho que deve andar, que mesmo grande não se desviarão dele. Sabe como meus filhos vão amar a Bíblia? Vendo a Bíblia na minha vida, vendo que o pai dela ora, vendo que o pai dela serve a Deus. As minhas filhas sempre falam assim: pai, o que o senhor está fazendo? Ah, já sei, está vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa. É o reflexo. Elas não vê o pai delas num videogame, elas não vê o pai dela fazendo algo que elas sabem. Ah, está fazendo nada. Meu pai está ocupado com alguma coisa relevante. E isso vai refletir na vida delas. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Quanto mais você pratica o que você crê, mais sabedoria você adquire. Por último, e esse é muito importante, primeiro para você as 3 coisas que você deve fazer. Você deve colocar Deus em primeiro lugar, você deve praticar o que a palavra diz, mas esse é muito importante. Cerque-se de pessoas de Deus. Eu vou explicar o que significa isso. Eu simplesmente não quero te falar do que você precisa ter a palavra de Deus em suas vidas. Eu quero dizer que você precisa de pessoas que têm a palavra de Deus na vida delas também. Por quê? Há pessoas que ou elas te ajudam ou elas te machucam. Ou elas edificam a sua fé ou elas aumentam o seu medo. Ou elas te colocam para cima ou elas te colocam para baixo. Como eu disse há poucos dias, aproveite esse isolamento, aproveite essa quarentena, onde você teve que obrigadamente se isolar de muita gente e decida quem vai voltar para a sua vida e quem não vai voltar. Eu acho que uma das coisas mais boas que está acontecendo para muita gente durante esses 40 dias ou 100 dias que a gente vai passar, é chamado de quarentena porque é um isolamento. É a oportunidade que você está tendo de se cercar de pessoas de Deus. De fato, selecionar quem vai fazer parte da sua vida. Você sabia que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais se relaciona? Você é com quem você anda. Dizia a nossa avó, né? Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Você é um reflexo das pessoas que você anda, as pessoas que estão ao seu lado. E é por isso que eu disse que você tem que se cercar de pessoas de Deus, você precisa. A qualidade da sua vida, a qualidade das suas decisões, a qualidade do que você vai fazer serão muito influenciadas. Quem não está dentro disso, um amigo de você, eu acho que você não faria, fosse você não faria isso, eu fosse você fazia isso. Então, se esses amigos não ouvirem de Deus, não forem muito de Deus, serão terríveis para a sua vida. Aí não tem como ter sabedoria, não tem como você buscar sabedoria. Por quê? Eu vou usar uma ilustração para você entender. Se você se cerca de galinhas e você é águia, você nunca vai voar, você vai estar sempre ciscando. Preste atenção no que eu estou te falando. Tem gente que está cercada de galinhas e você precisa sair disso.
Você foi chamado para ser águia, para voar alto, mas você está surrounded by chickens, entendeu? E é isso que Deus está te falando. Você quer voar alto? Cerca de pessoas que também querem voar alto, pessoas que amam a Deus, pessoas que conhecem a Deus, que respeitam a palavra de Deus, que honram a Deus, que vão te levantar, não te derrubar, pessoas que vão te edificar e não te destruir, pessoas que vão edificar a sua fé e não seus medos. Tem gente que está cheio de pessoas na vida deles que só fala coisas negativas. Essa é uma hora de fazer uma boa limpeza. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz, quem anda com os sábios, repita isso, se torna sábio. Quem anda, então, com tolos se torna tolos. A verdade também estaria aí. Mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências das más escolhas. Preste atenção. Tem pessoas que só toma topada na vida e quer que você tome também. Sabe aquela pessoa que pula na piscina fria e fala assim, pula que a água está gostosa, na hora que você pula, fala, veio bobo. Sabe? Ele fala assim, ainda bem que você veio, sofrer junto comigo. Tem gente que é mal. Tem gente que erra, faz compras erradas, muda para a cidade errada, entra no trabalho errado e quer que você entre também. Não siga essas pessoas. Ande com pessoas de sucesso. Se a pessoa não tem sucesso numa área, ela não serve para administrar na minha vida o que ela está falando. Eu sempre vou buscar pessoas que, se ela está falando de negócio, ela tem que ser bem-sucedida no negócio. Se ela está falando de família, ela tem que ser bem-sucedida em família. Se ela tem que ter sucesso na área que ela quer que eu copie a ela. Ou ser sincera. Falar assim, a razão que eu não tenho sucesso nessa área é porque eu não faço as coisas certas. Também respeito muito pessoas que são sinceras e transparentes. Fala assim, olha, a razão que a minha família não é sucesso é que eu fui tolo quando eu estava vivendo a fase que você está vivendo hoje. A razão que eu não tenho sucesso na vida financeira é porque eu não guardei para o futuro coisas que você está tendo a oportunidade de fazer agora. Então, olhe para a minha vida e aprenda. Então, eu respeito muito pessoas também que são transparentes. Mas muito cuidado quem você ouve, porque quem anda com sábios se torna sábios. Então, vocês devem estar se perguntando, pastor, mas como agora me relacionar, cercar-me de pessoas sábias nessa quarentena? Boa pergunta, a gente está isolado. Mas hoje existem vários veículos de comunicação. Para quem gosta de informática, né? Você tem hoje várias plataformas que foram criadas. Você tem telefone, que é o mais simples, né? Você pode ligar para pessoas que vão edificar a sua vida. Você pode fazer um FaceTime, você pode usar o WhatsApp, você pode usar o Zoom, você pode fazer agora até o Room, que é uma outra sala que foi criada no Facebook para poder se cercar de pessoas que vão edificar a sua fé. As desculpas, você pode dar elas inúmeras vezes, quantas vezes quiser, mas a escolha é sua. Quem vai andar do seu lado vai ajudar a sua sabedoria, vai ajudar você a se tornar mais sábio. Não use, usando aqui para você, não use esse tempo para simplesmente assistir filme, jogar videogame, ficar jogando tempo fora. Use esse tempo para ouvir pessoas sábias, para se cercar de pessoas sábias. Por que isso é importante? Porque quando você se cerca de pessoas sábias, você encontrará sabedoria. Provérbios 11, verso 14. Não havendo sábios conselhos, olha bem esse texto, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Uau! Essa mensagem ela é muito prática. Acho que essa mensagem você precisa guardar para a vida, ter ela o tempo todo, pregar no seu refrigerador, guardar no seu carro, ouvir elas mais vezes. Por quê? Porque não existe receita. Não adianta buscar pessoas para orar por você, para você ser uma pessoa mais feliz, ter prosperidade, fazer as coisas melhores, se você não viver essas coisas. Claro aqui, tá? Como ter sabedoria? Coloque Deus em primeiro lugar, pratique a palavra de Deus e cerque-se de pessoas que amam mais a Deus. Conclusão dessa mensagem, meu querido, minha querida, você que me assiste, um dos maiores presentes de Deus que Deus te deu, como eu disse no início, é a capacidade de fazer escolhas. Mas sem a sabedoria de Deus, sem buscar do alto essa sabedoria, as escolhas serão muito difíceis. Vimos hoje que você precisa de sabedoria e tudo que você precisa, o primeiro passo é pedir a Deus, é confiar em Deus, é crer nele. A sua fé em Deus é importantíssima nessa hora. O tema da mensagem de hoje é pela fé eu faço escolhas difíceis. Então, primeiro eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que crer em Deus, saber que Ele existe. Como Hebreus 11 diz, aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, a primeira coisa, você precisa de crer em Deus. Talvez a decisão mais importante que você vai tomar na vida, eu quero falar com algumas pessoas agora, é a decisão de crer em Deus, é de confiar em Deus. Talvez você nunca deu o seu coração para Jesus.
Você está assistindo esse canal porque alguém compartilhou aí hoje, você estava em casa e você está assistindo. Mas você nunca confessou Jesus como seu Salvador. Você nem sabe o que significa isso, mas deixa eu te explicar rapidamente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós, eu e você, somos pecadores. E sem alguém para redimir-nos do nosso pecado, a gente está condenado. Capítulo 6, verso 23 do mesmo capítulo diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a única consequência que vamos ter com os nossos pecados é uma morte. E a morte está dizendo separação eterna sem Deus. Mas há um plano que Deus fundamentou antes de criar todas as coisas, que foi trazer o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu naquela cruz, não era uma tortura que os romanos estavam fazendo. Era um ato de amor de Deus, pagando o preço, porque todos pecaram e precisavam de morrer, morrendo no nosso lugar. E se você crê nesse ato de amor de Deus para nos salvar, para te salvar, você encontrará o que muitos já encontrou, que é a salvação eterna. Significa que se você morrer, seja por qualquer razão, por qualquer motivo, se a sua fé está em Deus, a Bíblia garante, como Jesus disse para aquele homem na cruz, que você estará com Ele para sempre. Você quer fazer isso agora? Essa é a decisão mais importante. Deus te trouxe aqui para você tomar essa decisão. Você vai ser considerado um sábio. Muitos têm rejeitado e são tolos. Por quê? Porque esse é o maior de todos os presentes, maior de todas essas decisões que você pode tomar. Deixa eu orar com você, Pai. Eu não conheço essa pessoa, o Senhor a trouxe até aqui. E eu sinto no Espírito que elas estão sentindo algo diferente no coração delas. Elas não entendem, alguns têm medo, mas o perfeito amor lança fora todo medo. Eu oro que o Senhor possa tocá-las agora e que elas possam decidir te seguir. Porque se elas querem uma vida, Senhor, próspera, uma vida feliz, uma vida sem erros, elas precisam de Ti. E o primeiro passo é esse, confiando no Senhor para a salvação eterna delas. Eu oro que o Senhor possa tocá-las, que elas possam Te buscar de verdade, de todo o coração, e que a partir de hoje o Senhor possa ser o primeiro na vida delas. Que elas possam ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra, e que elas possam se cercar de pessoas que amam a Ti muito mais do que qualquer outra coisa. Eu peço isso em nome de Jesus. Se você está ouvindo essa mensagem e você não é da nossa cidade, busque uma igreja perto de você, entre em contato conosco, no final vai ter um e-mail que você pode nos enviar, eu posso tentar te ajudar, dependendo de onde você está, e assim você começar a sua caminhada com Deus. Mas deixa eu concluir essa mensagem de hoje. A sabedoria, a Bíblia diz várias coisas a respeito da sabedoria, diz que ela é árvore vivificante, ela é fonte de felicidade, ela é a coisa mais importante, como eu disse para vocês, ela é boa para a alma e ela nos dá um futuro brilhante. Nós vimos hoje que como a gente adquire, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você pratica o que a palavra diz e quando você se cerca de pessoas que amam a Deus. A vida é feita de escolhas, como eu disse no início, você toma as escolhas, você faz as escolhas e as escolhas te fazem. De hoje em diante, vamos tomar escolhas chaves, importantes. Há uma passagem em Mateus 9, 29, e eu sei que eu estou descontextuando, quase não saiu, essa passagem, tirando o contexto, né? Essa passagem. E Jesus certa vez disse para um homem que queria ser curado. Ele falou assim, Pai, eu quero ser curado. E Jesus disse para ele, seja feito conforme a sua fé. Uau! O que Jesus estava dizendo? O tamanho da sua fé vai determinar o tamanho da sua cura. Pouca fé, pouco milagre. Nenhuma fé, nenhum milagre. Muita fé, muito milagre. Você crê em Deus? Você crê que o Senhor está falando com você? Você vai colocar Deus em primeiro lugar da sua vida? Você vai praticar o que a palavra de Deus diz? Você vai se cercar de pessoas e você crê que Deus vai te ajudar? Então as suas decisões, essas difíceis que você vai ter que tomar, vai ser abençoada por Deus. Pastor, mas e se eu tomar a decisão e não for melhor? E se eu fizer alguma coisa e não for a correta? Olha o que esse texto diz e com ele eu vou concluir. Romanos 8, 28. Diz que todas as coisas, inclusive as suas decisões, inclusive esses momentos difíceis que você vai ter que tomar, contribuem para o bem, não para o mal, daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não quero ser tão fora de contexto aqui, mas de acordo com essa passagem, se eu amo a Deus, se eu busco a Deus, se eu estou com Deus, até se eu tomar a decisão e não for melhor, Deus vai me abençoar. É isso que o texto está dizendo. Deus vai me abençoar, Deus vai me proteger. Porque eu tive que tomar a decisão, eu tive que pagar o aluguel, ou correr e comprar alimento. E depois eu estou desesperado. Não se preocupe, todas as coisas, se Deus está em primeiro lugar na sua vida, se você pratica a palavra, se você se cerca de Deus, com pessoas de Deus, até nos nossos erros, Deus vai nos abençoar. Eu creio nisso. Quantas vezes Deus levantou pessoas para me socorrer, porque algo aconteceu na minha vida, eu precisei tomar uma decisão, e lá na frente, porque Deus me ama, Deus não me deixou envergonhado. Deus não vai te deixar envergonhado. Deus vai te abençoar. Pela fé em Deus, nós podemos fazer difíceis escolhas. Não duvide disso. Semana que vem a gente vai concluir essa série. Tem uma mensagem que eu já tinha meio que idealizado ela, mas domingo que vem, no calendário cristão, é Pentecoste Day. Eu conversei com o Paulo, ele vê quando eu fico eufórico com alguma coisa, ele falou, calma, pastor, deixa eu digerir isso aí. Eu comecei a falar com ele, olha, algo começou a falar no meu coração. Eu não quero adiantar para vocês, mas algo começou a arder. E eu creio que semana que vem nós vamos concluir essa série com uma mensagem tremenda vindo da parte do Senhor. Queremos e cremos que dias melhores estão por vir. Você não pode perder. Amém? Deixe o seu comentário. Mais uma vez, compartilhe essa mensagem. Se você precisa de oração, entre em contato conosco. O e-mail foi projetado para você, info@mpchurch.us. Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado. Fique atento às nossas redes sociais. Qualquer novidade quanto a abrir a igreja, o que devemos fazer. Eu estou com muito desejo de abrir muito em breve os grupos de conexão. Eu tenho me contactado com os líderes e ver se a gente já pode abri-los. Essa semana eu tenho uma reunião com a cidade e vamos buscar seguir as normas e pedir que eles nos dêem normas para seguirmos. Isso é o que nós queremos. Não perca. Coisas boas estão por vir. Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade que eu tive de falar com você. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado em nome de Jesus. Amo vocês. Fica na paz do Senhor Jesus. Obrigado por nos assistir online hoje. Espero que esta mensagem tenha impactado sua vida tremendamente. Nós aqui da MP Church amamos a Deus e amamos pessoas e gostaríamos de conhecê-lo melhor. Se você tiver algum pedido de oração ou se quiser saber mais sobre nós, e esse ministério, entre em contato conosco através desse e-mail que está sendo projetado para você agora, info@mpchurch.us. Nós gostaríamos muito de ouvir de você. E também, se você deseja apoiar esse ministério, pode fazer orando por nós e investindo financeiramente em nosso ministério. Basta você clicar no link que está logo abaixo. Muito obrigado por nos assistir. Deus te abençoe grandemente.